uma pergunta, uma dúvida. Você come arroz integral, chega uma hora que você fica empapuçado de comer arroz Uhum, integral, né? uhum. Aí você volta pro arroz branco. Uma vez me falaram que se você colocar um pouquinho de aveia ou farelo de linhaça, alguma coisa no arroz branco, que é a mesma, dá o mesmo resultado se você comer o arroz integral. Assim, não é o mesmo resultado, porque é uma composição diferente, mas é uma forma, né, da gente deixar esse arroz branco mais nutritivo. Então, sim, pode ser uma boa estratégia. Que de qualquer forma eu Tá. estou consumindo arroz branco, né? Não importa que eu misture com ele, eu estou comendo arroz Mas aí branco. você diminui um pouco a absorção do carboidrato Ah, é ótimo. refinado, sabe? Porque o grande benefício do arroz está na casca, né? Então tem proteína, tem fibras, tem vários nutrientes. Então, quando ele passa por esse processo de branqueamento, ele perde, né, essa casca, todos os benefícios, e se torna só um carboidrato simples. Como eu expliquei, né? Quando você associa com uma proteína que geralmente tem ali naquela refeição, então o impacto é menor. Então, nesse caso, não há um problema em consumir o arroz branco. Mas claro que o ideal, né, é sempre você variar. Então, a melhor opção é o arroz integral. A batata também acaba se tornando melhor do que o arroz branco, porque ela tem nutrientes, tem vitamina. A batata inglesa, ela tem poucas calorias. Então, às vezes, aquelas pessoas que têm uma necessidade de ter um volume maior no prato, Hum, é uma estratégia consumir a batata. O que precisa ter cuidado com relação à batata é o purê. Porque aí no purê, né, é o mesmo, mais ou sério? menos o mesmo exemplo do Ah, suco. Dificilmente você consegue comer 3, 4 batatas inteiras, mas você consegue sim, comer o purê de sim, 3, 4 batatas, certo? Então aí entendi. acaba excedendo muito a quantidade de carboidrato, fora que geralmente vai uma manteiga, vai um Uhum. creme de É, leite, né? Então É se torna uma queijinho. preparação. É, exato. Não que você não possa consumir, mas quando você tem a consciência, você acaba comendo de uma forma mais equilibrada e esporádica, né? E aí então, qual que é a composição desse prato ideal? Então, ele precisa ter uma fonte de carboidrato, né? Então, aí, como a gente falou, arroz integral, a batata doce, a mandioquinha, a mandioca, tudo isso faz parte do mas grupo não de mistura, carboidrato. só perguntar, não pode misturar o arroz com a batata, o arroz com a mandioquinha, ou Então, come uma coisa ou outra? Vamos supor, você vai servir e você quer muito comer arroz e batata ou arroz e macarrão. O que que você vai fazer? Você vai comer metade da quantidade que você comeria de arroz Tá. e a outra metade de macarrão. É uma estratégia. Agora, se você colocar os dois em bastante quantidade, aí pode realmente ser uma refeição bem mais calórica. Mas tudo assim, depende do objetivo da pessoa. Por isso que é interessante ter um plano alimentar, que aí eu vou ter calculado certinho para o seu objetivo o quanto é interessante você consumir de arroz, de carne, né? Então você consegue ter uma referência melhor do quanto você precisa. Então, voltando à composição ideal, né, desse prato saudável. Então, vai ter o carboidrato integral, vai ter a proteína magra, né, de preferência. Então, assim, frango, né, seria uma excelente opção, porque ele tem uma boa quantidade de proteína e baixo em gordura. A carne vermelha é uma carne que eu acho bem importante ter um consumo moderado, porque além de ser uma carne muito gordurosa, claro que tem uma opção de um patinho, por exemplo, que é reduzindo em gordura, mas a carne vermelha, ela é de difícil digestão para o nosso organismo. Às vezes, quando você come muito churrasco, por exemplo, não tem aquela sensação de tipo, nossa, pesado, porque é uma carne mais difícil de ser metabolizada. E ela também está associada a aumentar o nível de inflamação. Então, para alguém que já tem um problema ali de colesterol, por exemplo, moderação Hum, total, principalmente na carne vermelha. E aí, um bom substituto que eu gosto de indicar é consumir filé mignon suíno. Vocês já Filé mignon experimentaram? suíno, não. Não? Ah, então experimentem, porque é muito gostoso, é bem saboroso e ele é bem compatível com o frango. Então, tem muitas pessoas que acabam enjoando, né, de comer É. frango todo Não é o dia. caso dela. É, você é, gosta? gosto. Uhum. E esse filé mignon suíno, ele tem até menos gordura do que o próprio frango. E é uma carne que poucas Então, pessoas as pessoas conhecem. comem pouca carne de porco, né? Pouca, É, no Brasil.